Nunca imaginei que um churrasco em família, algo tão comum e exclusivamente nosso, terminaria comigo sem fôlego, cortando a superfície do lago enquanto meu neto ria. Meu querido Kyle. Pelo menos era ele mesmo antes. Com um sorriso que não chegava aos olhos, ele me empurrou, sua avó, para o oceano aos 19 anos. Não foi um erro. Não foi muita violência. Foi cruel, premeditado e proposital. Antes mesmo de sentir o impulso, pude ouvir suas palavras. Vovó, anda logo. Veja se você consegue nadar tão bem quanto antes. Então minhas costas foram tocadas por mãos geladas. Um empurrão. Gritei enquanto meu corpo se contorcia, mas era tarde demais. Desci do cais. Como uma pedra, bati na água. O choque me tirou o fôlego. Meus braços e pernas ficaram gelados. Tentei gritar de novo, mas tudo o que consegui fazer foi engolir mais água do lago, e meu peito queimou. Já fazia mais de 30 anos desde a última vez que fui nadar. O médico me aconselhou a não arriscar depois da operação. Não com a minha coordenação motora fraca e o meu ombro frágil. No entanto, ninguém se mexeu. Ninguém naquela doca sequer piscou. Enquanto a água me puxava para baixo, eu lutava e me debatia, em pânico. Vislumbrei suas expressões enquanto me levantava, gaguejando e engasgando. Kyle e seus amigos riam enquanto ele permanecia ali de braços cruzados. Minha nora está bebendo vinho e dizendo, ela está sendo dramática, enquanto meu filho e seu pai estão apenas observando. Nem me lembro como consegui escapar. Acredito que foi instinto, medo ou até mesmo um pequeno poder que eu não sabia que ainda possuía. Meus joelhos estavam em carne viva e meu coração batia violentamente no peito enquanto eu finalmente rastejava até o cais, encharcado e tremendo. Não recebi ajuda. Ninguém. Kyle sorriu enquanto me olhava. Você deve saber nadar, afinal. Que velho durão. Todos riram. Mesmo depois de o momento ter passado, eu ainda conseguia ouvir aquelas risadas. Eu me contive para não gritar. Eu me contive para não chorar. Fiquei tão envergonhada que simplesmente me levantei, com água escorrendo da minha roupa. As pessoas mostram quem realmente são quando acham que você precisa delas, a voz de Dolores passou pela minha cabeça naquele momento, na semana passada. Molhado e dolorido, voltei para a mesa de piquenique. Como se nada tivesse acontecido e eu não tivesse quase desmaiado de tanta diversão, eles voltaram a preparar hambúrgueres e abrir outra garrafa de vinho. Sem desculpas, sem preocupações. Eu sabia que era isso, pensei. Alan finalmente saiu dos meus olhos naquele momento, no instante em que parei de tentar justificar suas ações. No instante em que deixei de lado o menino que costumava me trazer flores silvestres do quintal quando eu era criança. Kyle havia partido. O que o substituiu foi um jovem moldado por aqueles que priorizavam a aparência em detrimento da compaixão. Quem poderia passar por confiante se lhe ensinasse a crueldade? Quem lhe desse a impressão de que o amor não tinha repercussões? Em silêncio, sentei-me com minhas roupas encharcadas. Costumava-se pensar que silêncio era sinal de fraqueza. Chega! Desta vez, foi um aviso, uma promessa e um começo. Porque notei algo que os outros não notaram enquanto eu olhava para aquele pier enquanto minha família ria, meu corpo doía e meu coração estava partido. Eu ainda tinha opções. A criança perdeu a noção de quem era o dono do seu fundo futuro. Eu me sequei no banheiro usando uma toalha velha que eu normalmente guardava para visitas, aquela que ninguém mais tocava, depois de voltar para casa e tirar minhas roupas molhadas. Com os joelhos ralados, o cabelo emaranhado e os olhos vermelhos por causa da água do lago, olhei-me no espelho. Eu parecia um fantasma. No entanto, eles estavam discutindo planos de férias, brincando sobre passagens aéreas para Cancún e debatendo se o Airbnb tinha uma vista melhor quando voltei para a cozinha. Ninguém olhou na minha direção. Ninguém perguntou sobre meus sentimentos. Ninguém me deu um cobertor seco. Kyle estava descalço, seu calção de banho molhado criando pequenas poças no meu chão imaculado enquanto ele navegava pelo celular. Meu filho estava bebendo a limonada que eu tinha feito naquela manhã, encostado no balcão. E como se fosse apenas mais uma tarde ensolarada, minha nora, aquela estátua polida de indiferença, estava mostrando a Kyle uma apresentação de slides de resorts de praia. Eu parecia invisível. Ninguém me via sentada na beira da mesa do café da manhã,
com o cardigã colado nas costas e os ossos ainda tremendo de frio. Ninguém se importou. Foi o espanto, não a agonia, que me fez querer gritar. Como chegamos aqui? Deus me abençoe, eu me lembro daquele período. Vovó, você é a melhor parte desta casa, Kylie comentava, colocando os braços em volta do meu pescoço. Lembro-me de sua cabecinha apoiada em meu braço nas manhãs de domingo, quando assistíamos desenhos animados e comíamos panquecas. Agora ele fingia estar se afogando na frente dos amigos e ria enquanto eu tentava respirar. Demorou para acontecer. Eles tiveram que aprender a ser duros. E eu tinha certeza da fonte de onde ele tirou isso. Dos sorrisos e reviravoltas de olhos às ocasiões em que seus pais zombavam dos meus costumes tradicionais e ignoravam minhas preocupações. Tornei-me menos pessoa e mais um incômodo por causa da maneira como eles utilizavam minha casa, meu dinheiro e meu tempo, e da maneira como falavam de mim enquanto achavam que eu estava dormindo. Agora, enquanto eles planejavam a próxima fuga, eu estava sentado na minha cozinha, tremendo. Deixei o silêncio sufocar o ar. Meu objetivo era ver se algum deles notaria. Eles não o fizeram. Então, como sempre, fiquei em silêncio e serenidade. Depois de ir para o meu quarto, fechei a porta suavemente e sentei-me na beira da cama, onde costumava ler histórias para Kylie antes de dormir. Minha pele havia perdido a água do lago, mas meu coração permaneceu intacto. Aquela queimação, aquela vergonha, permaneceram. E percebi que vim evitando as ações deles há anos. Meu aniversário é frequentemente esquecido. Todas as vezes, eles pediram dinheiro sem expressar gratidão. Todas as vezes, fui motivo de chacota, conversaram comigo e me ignoraram. Ela empurra para dentro do lago. Eles nunca tinham feito isso em público antes. Escrevi uma única frase no meu diário depois de retirá-lo: eles nunca mais terão outra oportunidade de me afogar. Porque eu não estava simplesmente me secando a partir daquela noite. Eu estava me levantando. Fiquei sentado sozinho no meu quarto, com a porta fechada, muito tempo depois que a casa ficou silenciosa. Ao meu lado, o abajur antigo zumbia baixinho. Tive dificuldade para dormir. Não com o Kylie daquele jeito. Enquanto eu lutava para me manter à tona, meu Kylie ria. Fiquei atormentado por isso. Era porque ele era, não porque era cruel. Não criei o jovem como um turista dedicado ou apenas como uma avó. Não, os pais dele não se importavam, então eu o criei. Adivinha onde Kylie foi parar quando o banco bateu na porta depois da terceira perda de emprego do pai? Nesta residência. Dentro dos meus braços. Eu lia para ele, dava banho nele, o alimentava e o acalmava durante seus terrores noturnos. Preenchi todos os formulários de contato de emergência com o nome dele. Quando os pais dele não tinham condições, ele pagou a mensalidade. Eu criei o universo dele. O dia em que ele ganhou seu primeiro teclado de piano ainda está fresco na minha memória. Comprei o usado de um professor de música aposentado. Comprei com metade das minhas economias. E durante horas ele ficou sentado no chão, de pernas cruzadas, pressionando cada tecla como se fosse mágica. Isso é melhor que o Natal, vovó, exclamou ele. Lembro-me de pensar, essa criança tem muitos sentimentos. Para onde aquele garoto foi? Lembrei-me de como as coisas começaram a mudar quando ele fez 16 anos. Ele segurou o telefone o tempo todo. Levantou-se da cadeira à mesa. Seus obrigados viram rosnados. Ele não faz mais contato visual. Inicialmente, atribuí isso ao envelhecimento. Adolescentes podem ser temperamentais. Ele ainda te ama, lembrei a mim mesma. Ele está apenas se desenvolvendo. No entanto, não era isso. Ele não apenas se desenvolveu. Ele mudou. Pequenos detalhes revelaram isso. Ele revirava os olhos enquanto eu contava histórias e fazia comentários grosseiros sobre como eu mexia meu chá. Eu deveria ter dito alguma coisa naquele momento. Eu deveria tê-lo confrontado. Mas eu não queria causar problemas. Não queria perdê-lo. Em vez disso, eu me perdi. Deixei que ele falasse por cima de mim. Deixei os pais dele rirem quando ele me dispensou. Deixei-me desaparecer no papel de parede da minha própria casa. O garoto que uma vez chorou quando eu ralei o joelho no jardim,
que costumava beijar minha bochecha e perguntar se os anjos envelheciam, agora era um estranho na minha cozinha fazendo piadas sobre me afogar. E talvez o pior de tudo é que eu ainda queria acreditar que ainda havia um pouco daquele garoto. Mas hoje à noite, eu deixei essa fantasia ir. Fechei o último álbum de fotos que tinha dele. Páginas de sorrisos de dentes separados e velas de aniversário e o coloquei na prateleira. Não para esquecer, mas para me proteger, porque amor sem limites não é amor. É servidão. E eu já servi o suficiente. Que os pais dele limpem o que criaram. Deixe que eles se gabem de suas inscrições para a faculdade, de seus seguidores no Instagram, de seu senso de humor. Na manhã seguinte, contei tudo para Dolores porque naquele momento eu precisava de conforto. Eu precisava de alguém que simplesmente me ouvisse. E Dolores sempre me ouviu. Dolores é minha melhor amiga há 30 anos. Enfrentamos inúmeras tempestades juntas, e ela esteve ao meu lado em todos os altos e baixos. Na manhã seguinte, bateram na porta da minha cozinha. Não na da frente. Nunca na da frente. Dolores sempre aparecia como se fosse dona do lugar. Abra, Margarete. Trouxe bolinhos e opiniões. Sorri antes mesmo de chegar à porta. Lá estava ela, com seus óculos de sol enormes e jaqueta corta-vento turquesa, segurando um saco de papel pardo e 2 xícaras de café como se estivesse invadindo um campo de batalha. Nem consegui dizer uma palavra antes que ela dissesse: "Você está com uma cara péssima." Senta. Eu sirvo. Sentei-me. Porque com a Dolores, você não discute, você recebe. Eles fizeram alguma coisa, disse ela. Não fizeram. Assenti. Só uma vez. Foi o suficiente. Ela não engasgou nem disse "ó, querido", como a maioria das pessoas faria. Ela se inclinou para a frente, apoiou os cotovelos na mesa e disse: "Então está na hora." "Hora para quê?" perguntei. Ela tirou algo da bolsa. Não era um bolinho, nem um guardanapo, era uma pasta. O cartão do meu advogado e uma lista de todas as contas que você me contou no ano passado, quando fizemos seus impostos. Olhei para ela. "Você guardou isso?" "Eu guardo tudo", disse ela. Principalmente quando minha melhor amiga está distribuindo seu amor e legado como doces de Halloween para pessoas que a jogariam em um lago. Olhei para o cartão. Peter Olovay, especialista em direito sucessório, fonte limpa, aperto de mão firme. "Não sei", respondi baixinho. "Parece definitivo." Dolores se recostou, cruzou os braços e inclinou a cabeça. "Você quer o final? Você só não quer culpa. Isso é diferente." Ela tomou um gole de café e bateu na mesa. "Escuta aqui. Você pagou a escola do Kyle. Você pagou o aparelho dele, o piano, as viagens dele para jogar futebol. Você deixou os pais dele morarem de graça na sua casa no lago durante um verão inteiro, e ainda teve que comprar as próprias compras naquele agosto." "Eu queria ajudar", murmurei. "Eu sei que sim. Você é melhor que eles. Esse é o problema." Olhei pela janela. As azaleias estavam floridas. Cliff as plantou para o nosso aniversário. Ele sempre dizia que eram flores teimosas, lentas para abrir, mas impossíveis de matar. Eu me senti assim agora. "Não quero vingança", eu disse. Dolores estendeu a mão e apertou a minha. "Claro que não. Você quer se libertar." E ela estava certa. Eu não queria gritar, incendiar a casa ou entrar no quarto do Kyle e exigir um pedido de desculpas que ele nem acreditava que eu merecia. Eu queria a paz que vem quando você finalmente para de implorar para ser visto. Dolores se levantou e me puxou pelos ombros. "Vamos para a cidade. Você vai comer algo que não veio da caixa, e depois vamos ligar para o Peter." "Faz meses que não vou àquele café", admiti. "Perfeito", disse ela, pegando as chaves. "Deixe-os ver como a força se manifesta em cardigãs e pés de galinha." Enquanto dirigíamos, com as janelas abertas e o vento emaranhando meus cabelos ralos, percebi algo simples, algo que me fez parar no meio do caminho. Eu não me sentia tão viva há anos. E bastou alguém me lembrar que eu ainda era minha. O café estava lotado, o barulho dos pratos e o zumbido baixo das conversas me envolviam como uma colcha gasta.
Dolores misturou açúcar em seu expresso com um propósito, como se estivesse misturando uma poção, e então deslizou a segunda xícara pela mesa até mim. Beba bastante. Você vai precisar de coragem e cafeína. Ela não estava errada. Ligamos para Peter Olovai logo depois do almoço. Ele me disse para vir naquela tarde e disse: traga tudo o que você tem e não adoce a pílula. Não. Trouxe os documentos originais do fundo, a pasta que Cliff e eu montamos depois do derrame dele e uma cópia dobrada da carta de financiamento da universidade quando Kyle ainda estava no ensino fundamental, ainda animado para me mostrar seus boletins. Lembrei-me de imprimir aquela carta. Como fiquei orgulhoso, como fiquei esperançoso. $50.000, murmurei enquanto Peter folheava o livro. Comecei a guardá-lo quando ele tinha 10 anos. Dinheiro de aniversário, bônus, declaração de imposto de renda, até pulei férias 1 ano. Cliff e eu concordamos. Educação em primeiro lugar. Peter ergueu os olhos dos papéis, com as sobrancelhas franzidas. Ainda está tudo lá, intocado. Ele ainda não precisou. Não, eu disse, com a voz rouca. Ele está na faculdade comunitária agora. Diz que quer se transferir no ano que vem. Esse sempre foi o plano até ele decidir que eu não pertencia a um cais ou à vida dele. Peter não fez perguntas. Apenas assentiu como um cirurgião faria antes de operar. O que você quer fazer, Margaret? Perguntou ele. Mudar o beneficiário, redirecionar os fundos, fechar tudo de vez? Olhei para o teto por um momento e então sussurrei: nada. Ainda não. Peter levantou uma sobrancelha. Quero assistir, eu disse. Quero ver como me tratam quando acham que sou frágil, quando acreditam que estão tão perto de herdar. Quero ver quem finge se importar e quem realmente aparece. Ele fechou o arquivo lentamente. Isso é frio. É sobrevivência. Dolores se aproximou. Não estamos queimando pontes hoje, Peter. Só estamos verificando quais nunca existiram. Peter deu um leve sorriso. Justo. Saímos do escritório dele 1 hora depois com tudo legalmente intacto, mas minha perspectiva mudou permanentemente. Aquele fundo não era mais um presente. Era um espelho. Passei o resto da noite em casa, andando de cômodo em cômodo como se estivesse inspecionando uma vida que eu não vivia mais. Parei perto da lareira onde a foto de Kyle quando criança ainda estava. Aquelas covinhas, aquele sorriso, aquela sensação de segurança. Eu não tirei. Eu ainda não estava pronto. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha e abri uma nova página no meu diário. No topo, escrevi: vamos ver quem me ama sem o dinheiro. Abaixo disso, criei 2 colunas: quem percebe e quem evita. O nome do Kyle nem precisava ser escrito. Eu já sabia onde ele iria parar. Não se tratava de vingança. Tratava-se de clareza. Porque, apesar de todo o planejamento, de todos os esquemas sussurrados sobre quem ficaria com o que quando eu estivesse cansado demais para administrar, eles se esqueceram de uma coisa. Ainda tenho a caneta. E ainda não terminei de escrever o final. Comecei devagar, um tropeço aqui, um passo mais lento ali. Eu parava no meio da frase e tocava minha testa como se tivesse esquecido o que estava dizendo. Deixei minhas mãos tremerem um pouco enquanto servia o chá, só o suficiente para fazer a xícara bater no pires. E o efeito foi imediato. Não preocupação, nem gentileza, mas aborrecimento. Kyle parou de cumprimentá-lo ao entrar pela porta. Agora era apenas um grunhido. Se eu pedisse ajuda para carregar as compras, ele suspiraria tão alto que você pensaria que eu estava pedindo para ele levantar um carro. Meu filho Daniel começou a sussurrar na cozinha quando pensou que eu estava dormindo. Ela está piorando. Acho que ela não está tomando os remédios. Não posso ficar limpando a bagunça dela. Sua esposa Paula, sempre pronta para demonstrar preocupação perto dos amigos da igreja, nem se dava ao trabalho de fazer isso a portas fechadas. Ela deixou o fogão ligado de novo, disse ela certa noite, alto demais e falsamente demais. Isso é perigoso, Dan. E se o Kyle estivesse aqui sozinho? Ele sempre esteve ali sozinho. Mas ninguém nunca se preocupou com ele. Acontece que eu nunca deixei o fogão ligado. Eu o verifiquei 2 vezes, e depois outra antes de dormir.
Mas eu não discuti. Apenas deixei que acreditassem. Deixei que construíssem seus argumentos para o meu declínio. Eles pensaram que estavam jogando xadrez. Não perceberam que eu estava jogando uma partida mais longa. À noite, eu ficava deitado na cama e ouvia as vozes abafadas através da parede. Nunca disseram meu nome. Só ela e a ela. Ela precisa de ajuda. Está se tornando um fardo. Ela nem sabe como administrar o próprio dinheiro. Essa última quase me fez rir alto. Guardei os livros contábeis na gaveta das meias. Cada transação, cada conta equilibrada até o último centavo. O fundo da universidade ainda intocado. O valor da casa ainda está no meu nome. E, mesmo assim, me descartaram como se eu já tivesse ido embora. Certa manhã, entrei na cozinha e encontrei Kylie e Paula à mesa cochichando. Eles congelaram quando me viram, mas não antes de eu ouvir a palavra instalação. Kylie olhou para mim como se eu fosse um objeto. Ela não ouviu isso, disse ele. Servi meu café lentamente e deixei o silêncio se instalar entre nós. Olhei pela janela para o jardim que Cliff e eu havíamos construído do nada. Nosso santuário. As hortênsias estavam florindo novamente. Coisas teimosas, assim como nós. Sou velho, disse em voz alta, sem falar para ninguém em particular. Mas não sou surdo. Nenhum deles respondeu. Foi aí que percebi que estavam tentando me expulsar antes que eu pudesse traçar um limite. Então, eu os deixava continuar pensando que eu estava vacilando. Deixava que falassem. Deixava que sussurrassem. Eu me fiz menor aos olhos deles para que em breve eu pudesse desaparecer completamente. E quando eu fazia isso, eles sentiam aquele silêncio como um trovão. Naquela noite, abri meu diário novamente, desenhei uma pequena linha ao lado do nome de Kylie na coluna Quem Evita e sublinhei 2 vezes. Ao lado dos nomes de Daniel e Paula, escrevi: Eles querem a casa, não a mulher que está nela. Fechei o livro e sorri no escuro. Deixei que sussurrassem, porque eu estava ouvindo cada palavra. Uma semana depois, tive o último momento que me fez cruzar a linha. Foi ideia da Paula. Algum tipo de jantar casual para seus amigos do estúdio de yoga e os colegas de trabalho de Daniel. Vamos fazer um churrasco leve. Talvez você possa fazer aquele bolo de limão que eles adoram. Eu não disse nada. Assei o bolo mesmo assim, por hábito. Talvez por sentimentalismo. Mas eu não planejava ficar muito tempo. A casa cheirava a carne grelhada e perfume de rosas. O riso saía do pátio dos fundos como fumaça. Fino, crescente, sufocante. Fiquei na cozinha, longe da multidão. Ninguém percebeu, nem mesmo Daniel, que costumava dar uma espiadinha para perguntar se eu precisava de ajuda com a louça quando ele tinha 12 anos. Fiquei em pé perto da pia, fora de vista, escutando. Sempre escutando. Então ouvi a voz de Kylie, alta, gélida, cheia daquele sarcasmo presunçoso que lhe herdara de Paula. Então, vejam só, disse-lhe para o círculo de convidados meio bêbados. A vovó caiu no lago durante o churrasco. Ela se debateu como uma tartaruga virada. Só socorro, socorro. Ponto. Risadas. Risadas de verdade, até a barriga. Ele continuou. E eu digo, cara, você não está se afogando de verdade. Ela provavelmente estava querendo compaixão. Você sabe como as pessoas são velhas. Elas transformam a impotência em uma arma. Alguém riu e murmurou, isso é sombrio, Kylie. Kylie riu ainda mais. Não, ela está bem. Uma velha durona. Velho durão. Foi isso que ele viu quando olhou para mim. Não a mulher que pagou o aparelho dele. Não a que passou a noite com ele durante suas crises de asma. Não aquela que guardava todos os desenhos que fazia numa pasta debaixo da cama. Só um passarinho. Fiquei paralisada atrás da porta de vidro deslizante, com as mãos tremendo. Não de idade, mas de raiva. Então ouvi a voz de Paula, suave e cortante como um bisturi. Ela é um problema, disse ela. Não família, eu disse a Daniel. Precisamos pensar no futuro, não no sentimentalismo. Responsabilidade. Não era a primeira vez que me sentia descartável.
Mas, desta vez, era definitivo. Caminhei calmamente para o meu quarto. Nenhuma lágrima, nenhuma palavra para eles. Sentei-me na cama, as vozes abafadas pela porta fechada, e senti algo mudar em mim. Eu não estava mais com raiva. Eu nem estava com o coração partido. Eu estava farta. Era a clareza que eu estava esperando, a confirmação, a assinatura no contrato invisível que eles escreveram no dia em que Kylie me empurrou naquele lago. Abri a gaveta da mesa de cabeceira e tirei o envelope com o cartão de Peter. Peguei meu telefone e olhei para o número. Então disquei. Peter Olovai, ele atendeu no segundo toque. É a Margarete. Estou pronta. Ele não perguntou o que eu queria dizer. Apenas disse: venha amanhã. Traga os documentos. Traga seu documento de identidade. Eu disse: eu já fiz. Quando desliguei, voltei para o corredor. O som das risadas deles estava mais fraco agora, como se pertencesse a estranhos. O bolo de limão ainda estava intocado no balcão. Peguei uma faca e cortei uma fatia perfeita. Não para eles, para mim. Sentei-me sozinho à mesa da cozinha e comi devagar. Deixe-os contar suas histórias. Deixe-os beber, brindar e fofocar. Que fingissem que eu era invisível. Porque a partir de amanhã, eles descobririam o quão invisível eu poderia me tornar. E quando o silêncio chegasse, o silêncio de verdade, não seria fraqueza. Seria a minha saída. Não dormi naquela noite. Sentei-me à pequena escrivaninha do meu quarto, a mesma que eu usava para ajudar Kylie a escrever suas redações para a faculdade, e abri meu laptop. O site da Fundação de Bolsas de Estudo já estava nos favoritos. Cliff e eu os apoiamos há anos. Era uma empresa silenciosa, eficiente e nobre. Seu lema: a educação deve ser conquistada, não herdada. Digitei com firmeza e cuidado. Valor a doar: $50.000. Nome do doador: em memória de Clifford James Walker. Designação: Fundo de Bolsas de Estudo STEM para estudantes de primeira geração. Anônimo: sim. Antes de clicar em confirmar, fiz uma pausa. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Pensei em Kylie aos 9 anos, sorrindo sem dentes, dizendo: vovó, quando eu crescer, quero fazer máquinas que ajudem as pessoas a respirar melhor. Ele não diz mais essas coisas. Ele não diz mais nada. Confirme. Pronto. Não é necessário um segundo login. Não é preciso esperar por e-mail de confirmação. Apenas uma transferência limpa e permanente. Fechei a conta e não olhei para trás. Então abri outra janela. Amtrak dessa vez. Passagem só de ida, partida, domingo. Destino: Silver Pines, uma tranquila comunidade de aposentados a 2 estados de distância. Dolores tinha uma amiga lá que descreveu o lugar como pacífico, mas não morto. Tinha um jardim, uma oficina compartilhada e moradores que jogavam xadrez sem trapacear. Perfeito. Peguei o primeiro trem da manhã, silenciosamente, sem ser notado. Enquanto a casa dormia, levei pouca bagagem. Uma mala pequena, 3 suéteres, minhas luvas de jardinagem, a flanela do Cliff, o diário de couro e uma foto minha segurando o bebê Kylie. Só um. Os objetos de valor já tinham sumido. Os documentos já estavam seguros. O que deixei para trás foram apenas conchas. Roupas que eu não usava há anos. Eletrodomésticos que nunca me agradeceram por usar. Cartões de aniversário com a minha letra que foram jogados nas gavetas. Que eles guardassem tudo isso. Que eles vasculhassem minha antiga vida, como abutres circulando algo que ajudaram a matar. Vou sair neste fim de semana com a Dolores, eu disse, parado na porta da cozinha na sexta-feira à noite. Ela quer companhia para uma pequena viagem de carro. Daniel nem tirou os olhos do celular. Legal, Kylie murmurou, passando por mim a caminho da geladeira. Paula foi a única que respondeu, e mesmo assim, foi um dirija com cuidado vazio e distraído, enquanto dobrava a roupa, como se estivesse mais preocupada em misturar roupas brancas e coloridas do que com a minha partida em si. Nenhuma delas perguntou onde. Nenhuma perguntou por quê. Ninguém se ofereceu para carregar minha mala. E percebi que não era apenas negligência. Era cálculo.
Eles já tinham parado de fingir. Na cabeça deles, eu já tinha sido encaixotada, etiquetada e arquivada. A vovó é só velha. Ela provavelmente não vai viver por muito mais tempo. Eu praticamente conseguia ouvir os pensamentos deles: deixem-na ir, estaremos aqui quando o testamento for lido. A mala ficou na porta da frente a noite toda. Observei-os olharem para ela. Nenhum deles perguntou quando eu voltaria. Provavelmente presumiram que eu não voltaria. E, honestamente, eles estavam certos. A única coisa que me fez errar nessa viagem foi ter encerrado o fim de semana. Mas eu não voltaria. Nem para essa casa. Nem para essas pessoas. Naquela noite, sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para as paredes. Paredes que antes eram preenchidas com as risadas de Kylie, com marcas de mãos de projetos de pintura, com Cliff cantarolando enquanto consertava a moldura. Agora estavam silenciosas, frias, me observando partir. O alarme tocou às 5h30. Me movi como se estivesse viajando no tempo, penteei o cabelo, dobrei o cobertor da cama, não escrevi nada, não disse nada. Dolores chegou às 6h em ponto, faróis baixos, motor roncando como um segredo pronto para ser guardado. Fiquei parada por um momento na sala de estar, olhando para a casa que abrigara minha vida e para as pessoas que lentamente a esvaziavam de sentido. Não havia dor, apenas espaço. Saí pela porta da frente, mala na mão, fechando-a silenciosamente atrás de mim. Ninguém se mexeu. Nem mesmo Kylie. Enquanto Dolores dirigia em direção à estação, ela olhou para mim. Eles não perguntaram para onde você estava indo, perguntaram. Balancei a cabeça. Nem olharam para cima. Ela emitiu um ruído na garganta, uma risada amarga, talvez. Imagine só. Você desaparece e ninguém percebe. Prefiro assim, eu disse. E preferi. Na estação de trem, nos abraçamos. Dolores colocou um pequeno envelope na minha mão. Só por precaução, disse ela. Assenti. Não choramos. Mulheres como nós, que vimos nascimentos e mortes e os espaços entre eles, não choramos por liberdade. O trem chegou com um rugido baixo. Embarquei com minha pequena mala e sentei-me perto da janela. Enquanto a cidade desaparecia atrás de mim, substituída por árvores, céu e o desconhecido. Soltei um suspiro que não percebi que estava segurando há décadas. Não era uma fuga. Era um renascimento. E de volta àquela casa silenciosa, eles nem perceberiam minha falta até que as toalhas acabassem, o freezer estivesse vazio e a mulher que um dia chamaram de avó deixasse de ser conveniente. Eles não se despediram de mim, mas sentiriam minha ausência. E essa é uma despedida que eles jamais esqueceriam. Silver Pines era silenciosa. Não o tipo de silêncio solitário, mas o tipo de silêncio pacífico. Canto de pássaros pela manhã. Chinelos arrastando no corredor. O murmúrio suave de música clássica vindo da unidade do vizinho. Meu quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama perto da janela. Uma estante. Uma cadeira que não rangia quando eu me sentava. Pendurei a flanela do Cliff no gancho perto da porta. Coloquei a foto do Kylie bebê no parapeito da janela, não como um convite às lembranças, mas como um monumento. Olhei para aquela foto e finalmente vi a verdade. Ele era apenas um menino que eu amava, não um homem que merecia me possuir. Naquela tarde, sentei-me à escrivaninha e comecei a escrever a carta. Não apenas para Kylie, mas para todos eles, Daniel, Paula e Kylie. Escrevi os nomes deles no topo como se fosse um obituário. E então comecei. Fui eu quem ficou acordada quando Kylie não conseguia dormir. Fui eu quem pagou a escola dele, os sapatos dele, o futuro dele. Fui eu quem nunca deixou de comemorar um aniversário, mesmo quando você esqueceu o meu. Eu escutei. Eu esperei. Eu tive esperanças. E em troca, você zombou do meu medo. Você minimizou minhas necessidades. Você tratou minha presença como lixo. Você riu quando eu me afoguei. Parei de escrever por um instante e coloquei a mão sobre o coração. Ele não estava acelerado, não como costumava acontecer quando eu os confrontava em voz alta. Batia calmamente, com firmeza. Peguei a caneta novamente. Isso não é vingança.
Não estou te punindo. Mas não vou mais financiar pessoas que veem meu amor como alavanca. O fundo da universidade acabou. A herança virá. Já dei o suficiente. E agora escolho a paz. Embaixo, não escreviam com amor, vovó. Assinei meu nome completo, Margaret Elizabeth Walker, porque era ela quem eles esqueceram que existia. Não apenas vovó, não apenas mãe, mas uma mulher de corpo e alma. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei em um envelope sem endereço de retorno. Não incluí presentes, nem dinheiro, nem fotos, apenas a verdade. Fui até a agência dos Correios na esquina, enviei-a em primeira classe e não olhei para trás. No caminho para casa, parei na horta. Alguns moradores tinham começado uma pequena horta. Um senhor plantava tomates, com as mãos enterradas na terra. Ele olhou para cima e assentiu. Primeiro ano aqui? Sim, eu disse. Bom lugar, ele disse simplesmente. Ninguém pede para você provar seu valor aqui. Eu sorri. Sorri de verdade. Foi por isso que eu vim. Quando voltei para o meu quarto, preparei uma xícara de chá e observei o vento soprar entre as árvores. Não chequei meu celular. Eu não tinha trazido um. Se precisassem conversar, teriam que fazê-lo sem me rastrear, sem expectativas, porque eu já tinha dito tudo o que precisava dizer, e, desta vez, eles teriam que se conformar. Demorou exatamente 5 dias. 5 dias desde que enviei aquela carta até a primeira onda. Peter me contou depois, em um de seus raros e-mails entre risos, que Daniel chegou ao consultório parecendo, abre aspas, 10 anos mais velho e 9 quilos mais leve por conta do pânico. Aparentemente, a carta havia chegado no café da manhã. Kyle abriu, esperando talvez um cheque, um bilhete sentimental ou instruções sobre como reivindicar seu dinheiro. Em vez disso, encontrou minha letra disposta como um espelho. Sem gritos, sem súplicas, apenas fatos. E a única frase que provavelmente o deixou sem fôlego: o fundo da universidade acabou. Redirecionado para uma fundação que valoriza a decência acima da hipocrisia. Peter disse que Kyle ficou vermelho. Paula começou a xingar. E Daniel repetia a mesma coisa como um disco riscado, mas a gente achou que ela ia esperar. Esperar o quê? Para ser respeitada? Para ser útil o suficiente? Para morrer? Não. Eu já tinha esperado o suficiente. Naquele dia, Peter entregou o restante, documentos oficiais, a confirmação de que o fundo não era mais deles para reivindicar, que eu havia removido todo o acesso digital e que toda a correspondência agora teria que passar por ele. Receio que ela tenha se declarado inacessível, disse Peter. Ela está no seu direito. Não ouvi os gritos deles, mas consegui imaginar. Paula andando de um lado para o outro na cozinha, furiosa porque seu planejamento cuidadoso tinha fracassado. Daniel esfregando as têmporas, percebendo que seu plano B havia desaparecido. E Kyle, coitado do Kyle, percebendo que zombar de alguém até que ele fique em silêncio não funciona quando essa pessoa sai completamente do cômodo. Sem e-mail, sem número de telefone, sem endereço, apenas ausência. Naquela noite, sentei-me na minha nova sacada com um cobertor sobre os joelhos, chá na mão, observando um casal de pardais discutindo por um vaso de flores. Era tranquilo. Não o silêncio solitário, mas o silêncio merecido. O silêncio que você sente dentro de si porque já gritou. Não me senti culpada. Não me perguntei se tinha ido longe demais, porque, pela primeira vez, a distância entre nós era honesta. Eu não tinha desaparecido. Eu tinha me recolhido. Eles me queriam quieta, pequena, dócil. Agora eles tinham, só que não da maneira que esperavam. Sem mais ajuda com contas, sem empréstimos de emergência, sem babá de última hora, sem fundo para a faculdade, só silêncio, só espaço. E eu, Margaret Elizabeth Walker, ainda respirando, ainda vivendo, só que em outro lugar. Eles chamariam isso de abandono. Eles diriam às pessoas que eu perdi o controle, que eu fugi. Que eles deixassem. Porque um dia, quando a poeira baixar, eles vão se lembrar de que eu dei tudo de mim até quase me matar. E então eu parei. Não porque eu fosse cruel, mas porque finalmente entendi: você não precisa se incendiar para manter as pessoas aquecidas. E eu me recusei a ser o palito de fósforo delas nunca mais.
Peter me encaminhou o primeiro e-mail 3 dias depois. Assunto: urgente. Por favor, ligue para nós, mãe. Era do Daniel, cheio de frases em pânico e pontuação ruim. Só precisamos conversar. Não estamos bravos. Só estamos muito confusos. Não sabíamos que você estava chateado. O Kyle está perturbado. Por favor, deixe-nos explicar. Explicar o quê? Que eu imaginei a água nos meus pulmões. Que eu interpretei mal o riso deles. Que ser chamado de responsabilidade não era o que parecia. Eles não queriam conversar. Queriam acesso. Peter perguntou se eu queria que ele respondesse. Eu disse que não. Deixei que eles se acomodassem no eco do próprio silêncio. Naquela mesma semana, ligaram para o banco, tentaram acessar contas, o acesso foi negado. Enviaram um e-mail para a Fundação de Bolsas de Estudo, o acesso foi negado. E então veio a atitude mais ousada até então. Deram queixa do meu desaparecimento. Um policial apareceu no escritório de Peter, perguntando se havia alguma preocupação com a minha segurança. Peter, Deus o abençoe, entregou a documentação. Margaret Walker está sã, foi deixada por escolha própria e não tem obrigação legal de informar as pessoas das quais está se protegendo. Tentaram novamente no dia seguinte, desta vez com Kyle ligando. Peter não atendeu. Ele me enviou uma atualização com o assunto: eles estão se esforçando. Não abri imediatamente. Sentei-me com a consciência disso, não porque precisasse aproveitar o pânico deles, mas porque precisava acreditar no meu direito de ir embora. Há uma culpa estranha que se instala quando você para de ser mãe de pessoas que se viciaram no seu silêncio. Ela vem em ondas. Talvez eu tenha sido dura demais. Talvez eles não tivessem a intenção. Talvez eles mudem. Mas a culpa é apenas o preço que se paga quando nos ensinam que o amor deve doer. E eu não vou mais pagar esse preço. Não respondi. Não me encolhi. Em vez disso, passei o dia no jardim, enterrando os dedos na terra quente e plantando sementes, como se estivesse desafiando a terra a recomeçar comigo. Naquela noite, Dolores ligou. Eles estão em uma espiral, disse ela. A notícia está se espalhando. As amigas de yoga da Paula estão começando a cochichar. Uma delas perguntou se você tinha demência. Eu ri. Não do tipo educado, mas do tipo libertador. Bem, eu disse, devo ser a paciente com demência mais organizada que eles já viram. Dolores fez uma pausa. Tem certeza de que não se importa que pensem que você se foi? Olhei pela janela para o sol se pondo sobre um canteiro de calêndulas. Eu não fui embora, respondi. Só não estou disponível. Porque essa é a verdade, não é? Eles queriam que eu fosse uma figura discreta nos bastidores, sempre pronta, nunca necessária. Conveniente, descartável. Agora eu fui embora, mas não desaparecida. Eles não me perderam. Eles me expulsaram. E agora que não conseguem me encontrar, finalmente estão tentando ouvir. Mas é tarde demais para conversas. Isso não é um impasse. É uma partida. E pela primeira vez, não são eles que escolhem quando isso termina. Peter anunciou assim que a palavra cedeu. Ele os reuniu em seu escritório, os três, porque se recusaram a acreditar até ouvirem de alguém com um cargo importante em uma mesa. Daniel entrou, boquiaberto. Paula vestia seu melhor cardigã com a frase: estou prestes a me fazer de vítima. E Kyle, bem, Kyle parecia um garotinho de novo. Não porque sentisse remorso, mas porque, pela primeira vez, o mundo não estava se curvando a ele. Conforme eu havia instruído, Peter redigiu uma breve declaração. Apenas os fatos, sem papo furado, sem justificativas. Ele olhou para cada um deles, passou a pasta pela mesa e disse: isto é de Margaret Walker. Então ele leu: dei tudo uma vez àqueles que achavam que meu silêncio indicava consentimento. Não vou morrer 2 vezes. Você roubou meu sossego, minha casa e meu lazer. Enquanto alegava estar cuidando de mim, você me esvaziou. Quando me afoguei, você zombou de mim e depois perguntou por que eu não ressurgi ofegante, implorando por sua aprovação. Então, deixe-me esclarecer. O fundo da universidade foi esgotado. Houve uma reestruturação da herança.
A casa será doada. Aqueles que me consideravam lixo que precisava ser limpo não receberão meus bens. Peter levantou a mão quando Daniel supostamente tentou interromper. Ela me deu total autoridade para ler cada palavra. Você não me deu nada de valor na vida, nem amor, nem respeito, nem carinho, disse ele, então não receberá nada de mim na morte. Mais do que me amou, amou meu dinheiro. O dinheiro agora está nas mãos de pessoas que ainda valorizam a compaixão. Peter afirma que Paula ficou vermelha e depois branca. Ninguém prestou atenção ao que Kyle murmurou baixinho. Daniel se levantou e disse, ela perdeu a razão, segundo Peter, que me disse, não, ela a encontrou. Mais tarde naquela semana, Peter me enviou por e-mail a transcrição completa, que li tranquilamente enquanto tomava chá no jardim e mantinha os pés sob um cobertor que Dolores havia tricotado. Cada sílaba era como oxigênio, como respiração. Não era retaliação. Chegou a hora do acerto de contas. A história era deles. Acabei de ler a última página. Eu deveria desaparecer suavemente, me entregar eternamente e perdoar silenciosamente no universo deles. No entanto, não o fiz. Eu disse algo. Saí. Em vez de dar meu afeto a quem o esperava, dei-o àqueles que ainda o desejavam. De acordo com meu bilhete escrito à mão, Peter havia colocado em negrito minha última frase: estar sozinho é melhor do que ser usado, no final da declaração. Foi o fim de tudo. A suave luz fluorescente de um escritório de advocacia, a ilusão da herança se extinguiu ali. Com honestidade, não com um estrondo. Eles partiram em silêncio não porque entendessem, mas porque estavam sem palavras. Haviam perdido o controle. O eco de tudo que haviam tomado como certo era tudo que restava. Eu não precisava estar presente para testemunhar. É aconselhável ver certos finais de longe. Segundo Dolores, tudo começou com uma porta batendo. Kyle voltou do escritório financeiro de sua instituição com a boca cheia de culpa e uma pasta cheia de más notícias. Ninguém me disse que o dinheiro tinha sumido, gritou ele. Paula disse, talvez se você não tivesse rido quando ela quase morreu, você ainda teria um futuro garantido. Como se pudesse tirar uma história melhor da cabeça, Daniel simplesmente ficou ali massageando as têmporas. Depois disso, Kyle não voltou mais às aulas. E finalmente percebeu que o escritório de bolsas havia verificado que o fundo não existia mais quando seu cheque de reembolso não chegou. Ele não recebeu nenhuma punição. Foi simplesmente excluído. Dolores descreveu os olhares de soslaio na igreja e os sussurros no supermercado. Ela me informou por telefone, disseram que você desapareceu, mas eu os refutei. Ah, eu disse, sorrindo para o meu copo, eu me afastei de um negócio tóxico. Tive que largar o copo porque estava rindo muito. Enquanto isso, a espiral se aprofundou na casa do lago. Daniel retomou seus hábitos de bebida, começando com uma pequena quantidade, uma cerveja no jantar, seguida de vinho e uísque. Segundo a queixa de Paula irmã, o desaparecimento da mamãe estragou tudo. Em nenhum momento mencionaram a palavra partiu. Permaneci como um fantasma para eles, assombrando sua história. Sempre fui uma figura que lhes devia mais, não uma mulher que tomava suas próprias decisões. No entanto, o ato deles teve vida curta para a comunidade. Assim que Peter verificou que eu ainda estava viva e saudável e que havia transferido legalmente todos os meus negócios, a notícia se espalhou rapidamente. Nos almoços comunitários, velhos conhecidos que antes acenavam cortesmente para Paula agora a evitavam. Acabaram-se os convites para palestrar em cafés da manhã masculinos, apenas sorrisos vazios dos fiéis. Foi a verdade, não o escândalo, que causou a deterioração da imagem deles. As pessoas começam a se lembrar de coisas quando você zomba de uma mulher em público e a desvaloriza em particular. Quando os pais de Kyle não conseguiram criá-lo, outra pessoa o fez. Quem fez pequenos empréstimos para pagar as férias? Quem nunca pediu gratidão, forneceu flores em todos os casamentos e assou em todos os funerais? Eu. E eu já não estava mais lá. A rede social deles não se desintegrou. Sem eles, as coisas simplesmente mudaram. Eu não precisava gritar. Não era obrigado a me defender. Simplesmente parei de contribuir. Depois que Kyle desistiu, seus amigos começaram a se afastar. Seu celular, que sempre fora uma fonte de críticas, permanecia cada vez mais virado para baixo.
A casa costumava cheirar ao meu bolo de limão, mas agora as discussões de Daniel e Paula estavam mais altas e podiam ser ouvidas em todos os lugares. A geladeira estava frequentemente vazia. A correspondência se acumulava. Dolores ligou uma noite e afirmou ter ouvido Paula gritando na varanda, dizendo algo como ela ousa levar tudo? Mas não levei tudo. Deixei o silêncio, a louça, as cortinas e as chaves para trás. Eles ainda tinham um ao outro. Mas acredito que estão começando a perceber que gostavam do meu silêncio porque me permitia carregar o fardo da disfunção deles. O peso agora é deles. E pessoas que dizem por favor e obrigada sem esperar nada em troca estão ao meu redor enquanto estou sentado na minha varanda com uma bebida quente na mão e o sol brilhando no meu rosto. Não é mais minha responsabilidade preencher o silêncio, então deixo sentar nele.